Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos iniciando o programa do Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros. Foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. E hoje vamos iniciar o capítulo 19, intitulado O Sopro. O que será esse sopro? Vamos ver, 19, né? Vamos ver, né? E aí ele inicia assim: depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Então, lembrando que o Aniceto está chefiando essa expedição do André Luiz juntamente com o Eloy, não é? Vicente, desculpa, o Eloy é do outro livro. Desculpa, eu esqueci. Tem Eloy, tem Hilário. Ele não fica chateado não, mas eu errei. O Vicente. Eles estão em expedição de aprendizado a socorro aos encarnados aqui, que é o que acontece constantemente. Nós nunca estamos abandonados, jamais. Sempre temos o auxílio dos bons espíritos. O problema é nós sintonizarmos com eles, não é? Esse é o problema nosso. Então, o Aniceto, depois de todas as considerações e aprendizados que o Alfredo e a Ismália forneceram, né, a conversa útil, lembrando que a conversação útil é trabalho, que é o que eles fizeram até agora, e nos ensinando também, o Aniceto ponderou: em virtude da tormenta iminente, poderiam... Alfredo ponderou. Desculpa, Alfredo, hoje estou errando os nomes. Alfredo ponderou. Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. Lembrando que eles estão num posto avançado de socorro, que é um castelo, dentro de uma região de umbral, em que socorrem, em que tem a tarefa de socorrer aqueles mais necessitados que têm condição de ser socorridos. Lembremos sempre disso. Não há socorro instantâneo para todos, porque depende daquele que está se sentindo ameaçado de uma réstia de arrependimento, de reconhecimento do erro, para ser socorrido, não é? E aí eles estão ali naquele posto de socorro. E ele está falando à Mansão Paz, que é ligado à Mansão Paz, Colônia Mansão Paz, vizinha lá de nosso lar, né? E aí ele fala, olha, vai ter uma tormenta aí daqui a pouco. Que tormenta é essa? Que temporal? Quando a gente fala tormenta aqui na Terra, é a questão do temporal da chuva. A tormenta que ele está se referindo são as emanações mentais, de ódio, de perseguição, de ira, etc. Tudo que é relacionado à inferioridade, não é? E lembrando que estão dos aqui... Dos encarnados e dos desencarnados. Lembrando que eles estão aqui num período de grande guerra que afeta a humanidade inteira, não é? É isso que ele está. Então essa tormenta vai chegar e vocês podiam ficar mais algumas horas e amanhã vocês vão alvorecer, não é? Porque providências são sempre tomadas quando vem essas tormentas, né? Existem as proteções. Isso está muito bem retratado também no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Em que a personagem chamada Zenóbia, a irmã Zenóbia, ela comanda um posto de socorro volante. A gente brincava até lá no centro, né, Teresa, que é a Enterprise. Volante lá nas zonas umbralinas, ajudando na questão dessas tormentas, essas tempestades magnéticas. É o fogo purificador, isso, que ela chama. Ela chama de o fogo purificador. Porque a gente viu que tem dois tipos de tormenta. Tem a tormenta que é criada pelas emanações mentais dos encarnados e desencarnados, que já faz uma confusão só, que tanto que o André Luiz vai lá no livro Obreiros da Vida Eterna, ou aqui, eu não lembro bem, ele vê um redemoinho de rostos voando na tempestade.
e tem a tempestade magnética, que é o fogo purificador, que aí é uma tempestade provocada, porque é para higienizar o ambiente das trevas, porque a gente não suportaria essas emanações, elas afetariam a nossa saúde dos encarnados aqui, não é? E até dos desencarnados em recuperação no mundo espiritual. Então, o Aniceto está preocupado porque eles têm que trabalhar, que ele deu uma paradinha ali, mas o serviço mesmo que eles se comprometeram era na crosta. E nessa caminhada o Aniceto resolveu dar uma paradinha para poder, claro que o Aniceto sabia, né? Que eles iam ficar ali, iam encontrar Ismália, iam ter notícias, né, das coisas que acontecem num posto de socorro. É como se fosse aqui no Rio de Janeiro uma UPA, né, que você com o primeiro sintoma corre para ser atendido, né, no pronto atendimento, e depois você é recambiado para as colônias. Então, o Aniceto está um pouco preocupado com isso, mas o Alfredo falou, é melhor pernoitar. É melhor pernoitar porque vem aí, né? Uma tormenta muito grande. E aí ele continua. Ele continua. E com profunda surpresa ouvi-o afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Então o que ele está dizendo? Vocês ficam aqui, que depois eu tenho um carro e tenho o condutor adestrado. Olha só, condutor adestrado. Serviço para todos. O trabalho continua sempre. Tem aquela pessoa que já está treinada em conduzir esse veículo de transporte para poder eles circularem nas zonas até onde o André Luiz e o Alfredo, não, o André Luiz e o Vicente, meu Deus do céu, o André Luiz e o Vicente possam vir depois executar as tarefas aqui. Lembrando que o Aniceto podia vir sem carro nenhum. Vamos lembrar sempre disso. Lembra quando eles chegaram no castelo, que tinha uma campainha para apertar, e o André Luiz falou, se ele quisesse não precisava apertar essa campainha, podia sentar direto, mas a gente não sabe, e o espírito superior, ele não se impõe na sua superioridade para mostrar aos outros, não é? Então é isso. Então tem um condutor adestrado e vocês vão ganhar muito tempo com a medida. Por que eles vão ganhar muito tempo com a medida? Porque nós vamos ver agora. A estadia deles lá, esperando a tormenta, a pior fase da tormenta passar, vai ser uma estadia de aproveitamento para o aprendizado, que é justamente o que está no capítulo Sopro. É a questão que a gente vai ver, não é? Falar alguma coisa? No livro E a Vida Continua, no capítulo 18, o André Luiz vai falar para a gente de um outro veículo, que também, porque cada situação requer um meio de transporte diferente. Aqui é um carro que tem um condutor e que vai levá-los, né, até a zona em que se torne possível. Quer dizer, o carro que o Alfredo tem lá para ajudar é um carro que não vem até a crosta, é até onde pode ir. No livro E a Vida Continua, ele vai falar de um outro veículo. Olha só, no livro A Vida Continua, a gente tem os dois personagens, Evelina Serpa e Ernesto Fantini. Eles desencarnaram, foram para uma colônia que a gente não sabe qual é, foram tratados, eles achavam que estavam reencarnados ainda, estavam doentes no hospital. Com o tempo eles viram que não era verdade, eles começaram um tratamento lá na colônia. E aí, após 2 anos, no capítulo 18, é dito assim: a primeira vinda ao lar após 2 anos. As despedidas, antes de se incorporarem à reduzida equipe de companheiros que tornariam ao domicílio terrestre em condições iguais às deles, recolheram de Ribas a recomendação: vocês representam nossa cidade, nossos costumes e princípios. Comportem-se na base de novo entendimento. Se precisarem de auxílio, comuniquem-se conosco pelo fio mental. Um abraço e os votos de felicidade para a viagem. Quando o veículo pousou rente à via Anchieta,
no ponto em que a estrada se bifurca, descerrando o caminho para São Bernardo, o pequeno grupo dispersou-se. Então, o veículo aqui é de um outro tipo. Esse veículo, ele chega nas nossas estradas. O veículo, o aeróbus lá em nosso lar, ele só circula dentro da cidade. Então tem um tipo de veículo para cada tipo de transporte. Lembrando o quê? Que esses veículos são materiais, mas a matéria do mundo espiritual é diferente da nossa. Tudo provém do fluido cósmico universal. E dependendo das vibrações em que esse fluido esteja, em que planeta ele esteja, em que colônia espiritual ele esteja, ele tem uma configuração. Aqui na Terra, a configuração de matéria é uma das mais grosseiras. Mas não quer dizer que no mundo espiritual não exista matéria. A gente tem que entender isso. Tem matéria diferenciada da nossa. Menos, vamos dizer assim, menos concentrada, mais leve. Então, olha só. O que aqui, né, eu nunca li isso em lugar nenhum. Mas isso a gente pode tirar uma conclusão dos nossos estudos. Muitas pessoas que dizem ver objetos voadores não identificados, elas podem ser médiums e ter visto esse tipo de transporte. Claro que podem. Só que como é uma coisa muito diferente dos nossos meios de transporte, elas acham que são extraterrestres. A gente até pode dizer que é extraterrestre se entender que está no mundo espiritual, está fora da crosta da Terra. Não é? Não está encarnado, está desencarnado. Eu lembro que aqui no Brasil, há muitos anos atrás, algumas pessoas na cidade de Varginha, em Minas Gerais, juraram ter visto um ET. Mas a pessoa pode ter visto uma pessoa desencarnada, numa condição tal, né, de repente brilhando. Se ela viu um espírito, como lá o Gúbio, que na hora da oração brilhou, né, que inundou a cela de tanta luz, ela pode ter visto um espírito em oração. Os espíritos levam. Lembra, a gente já comentou aqui que no livro Memórias do Suicida, como os suicidas não podem ficar nas ambiências do centro quando eles vêm a estudar aqui conosco, eles vão repousar no campo. Essa pessoa pode ter tido essa visão, só que como não acredita na vida espiritual, acha que viu um ET, um extraterrestre. Realmente não está encarnado, muitas das vezes, não é? Então, isso é que a gente depreende dos nossos estudos. Muita gente que julga ver não estou dizendo aqui que nunca veio a nave espacial de outro planeta, não estou falando isso. Eu estou falando que algumas pessoas que identificaram um objeto voador não identificado, um OVNI, elas poderiam estar vendo um carro desse tipo que trouxe a Evelina e o Ernesto aqui para São Paulo, aqui não, lá para São Paulo, e esse talvez que chega perto da crosta, mas não consegue pousar nas nossas estradas, que é o carro que vai trazer depois o Aniceto, o Vicente, eu peguei agora, o Vicente e o André Luiz. Como o Marco falou, claro que o Aniceto viria sem carro nenhum, mesmo durante a tormenta. Mas o Vicente e o André Luiz têm mais dificuldade de locomoção em regiões com uma densidade vibratória muito densa, né? Então, aí o nosso amigo Alfredo falou para eles que iria emprestar um carro, mas o André Luiz está espantado, né? Ele vai dizer aqui o porquê do espanto dele.
Olha, essa questão que você está falando das aparições, né? Muita gente confunde o ET e tudo mais. Muitas coisas podem ser realmente algumas visões de alguma coisa do plano espiritual que os espíritos permitem que se veja. Mas nessa questão que ele está falando ali do condutor, do carro, André Luiz, porque para o André Luiz aqui no início já são coisas fora da coluna solar que ele está observando, né? Não tinha ainda essa intimidade. E aí a gente pode tirar a dúvida disso aí. Nossa, pessoal, se a gente ficar com alguma dúvida, a questão do que tem no mundo invisível, as possibilidades que os espíritos têm de construírem, criarem coisas, né? Porque é tudo do fluido cósmico universal. Do capítulo 8 do Livro dos Médiuns, tem lá um capítulo, o Laboratório do Mundo Invisível, em que Allan Kardec vai colocar vestuário dos espíritos, formação de objetos tangíveis, né? Tangíveis, modificação de propriedade da matéria, a escrita, a gente fala da pneumatografia, escrita direta, que é a escrita direta, né? Ele vai explicar isso tudo, do que ele conseguiu pegar, do que os espíritos informaram através de outros médios, e Kardec consegue catalogar para nós aqui. Se tem a formação espontânea de objetos tangíveis, é porque tem a possibilidade de fazer tudo. Então, essas questões do carro que a gente vê aqui, nada de espanto. É claro, a surpresa para quem nunca tinha visto, ouvido, né, ou lido sobre isso, mas está aqui a informação, né? Então, vamos continuar mais um pouco. Isso. Não podia caber em meu espanto, embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerando as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Então, André Luiz, o que ele está falando? Ele está retratando o que ele viu no nosso lar, aquela passagem que a gente tem no livro Nosso Lar, dos samaritanos vindo das zonas de umbral, trazendo espíritos que já tem condições de ser atendidos. Lembra? Tem até o caso daquela senhora que ela tinha escravos e separava os filhos das mães dos escravos. Isso que doeu na consciência dela. E aí a gente tem esse estudo lá. Então eram trazidos em carruagens, tração animal, animais que traziam, né? Na condição lá da colônia. Ele está fazendo a comparação. Ó, como é que lá tinha tração animal e aqui eles têm carro, no Instituto de Auxílio, né? Ele está fazendo isso aí, né? E, além de tudo, as dificuldades que eles defrontaram na caminhada até o castelo, que é as zonas umbralinas, né? As zonas de choro e ranger de dentes, como disse Jesus. Mais algum comentário? Não. Então, continuando. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo, transcendentes para nós daqui na década de 40, transcende a nossa ideia do que era aqui o conhecimento, mas hoje a gente já tem exemplos, principalmente lá no Oriente, no Japão, na China, a gente tem exemplos de meios de locomoção, de trens, em cima dessa questão do eletromagnetismo, trens que não tocam nos trilhos. Porque o que existe dessa ciência de magnetismo, de eletricidade, está aí, sempre esteve. A permissão de Jesus para que nós a utilizemos é que vem para e passo. Ele que sabe o momento certo. E assim são também nas curas das doenças, etc. Né? Tudo são revelações que ele vai fazendo. Então, ele não esperava. Agora, o interessante a gente ver que ele está dizendo que quanto mais perto da crosta, muito mais esses meios de locomoção. Por quê? Para facilitar como a locomoção e o socorro para ajuda aos desencarnados. Para pessoas como o André Luiz e o Vicente, ainda inexperientes no assunto, que não conseguem se locomover ainda livremente, sem esses meios de transporte. Então, quanto mais perto da crosta, mais numerosos são esses meios de locomoção. É lógico, porque a ajuda tem que ter constante. O meio de locomoção é necessário. Nós estamos vendo aqui um caso do Aniceto, do André Luiz e do Vicente. Mas tem infinito número de espíritos nos ajudando o tempo todo e precisam desse meio de locomoção.
nos ajudando e aprendendo a nos ajudar, aprendendo como se faz para ajudar, que é o caso do André Luiz aqui, não é? Isso. Mais um pouquinho. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Então, o Aniceto está preocupado. Vamos ver. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Outra coisa, espírito superior não dorme. Não dorme para, não descansa, porque é isso que o Aniceto está preocupado. Mas nós vamos ficar aqui uma noite, a gente tem que trabalhar, eu tenho que dar a minha aula para eles, eu tenho que passar o ensinamento para eles, vamos ficar aqui? Lógico que isso aqui tudo é didático, é para a gente ver, para a gente entender que os espíritos trabalham sempre, ninguém está desamparado, e se eles dormissem, nós estaríamos realmente numa situação muito pior do que nós já estamos. Então, eles estão atentos o tempo todo e eles, o nome deles é trabalho. O nome dos espíritos superiores... Lembra que em nosso lar, o governador quase não descansava? Isso. Ele não tirava, ou nunca tirou férias, e na hora de repouso dele, ele ia visitar as câmaras de retificação. Então, eles realmente trabalham. Então, o Aniceto está preocupado, como é que vai dar uma paradinha? E eles têm tanta coisa para fazer na crosta, tantas pessoas a serem ajudadas, tanto trabalho a ser realizado, né? Então, agora, não queiramos nós querer fazer esse trabalho contínuo sem repousar. A gente não vai aguentar. Não é da nossa natureza ainda. Ainda não. O que nós estamos vendo aqui, como a Tereza colocou, é um ensinamento para nós. Ele está preocupado com o trabalho. Porque é o que nós dissemos antes. Parece que eles vão ficar no castelo para ficar lá, tomando um chazinho, mas não é isso não. Eles vão ter trabalho aqui no aprendizado. Porque toda ocupação útil, gente, é trabalho. No Livro dos Espíritos, está lá no capítulo 3 da terceira parte da Lei do Trabalho, que Allan Kardec coloca. E ele pergunta a questão 683. Aliás, 682 e 683. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Resposta, sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade e inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Olha, então, aproveitar o repouso para pensar nas questões do espírito. Pergunta 683. Qual o limite do trabalho? Resposta, o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, livre-arbítrio, né? O limite do trabalho, o das forças, né? Então, é para não sobrepujar. Um exemplo, estamos terminando, mas só a questão do Chico. Alguns biógrafos contam algumas situações, pessoas que iriam conviver com o Chico, viver com ele, ver o que ele fazia. E não aguentavam, o homem não dormia. O homem trabalha, o Chico nunca faltou um dia de trabalho. Está lá registrado, os cartões de ponto lá, tudo registrado. Nunca faltou um dia. E acabava o trabalho dele, ele ia para o centro e mediunicamente trabalhando, estudando o evangelho até madrugada. Muitas vezes a noite toda, para depois tomar um cafezinho, passar em casa e ir para o trabalho de novo. Quem aguenta fazer isso, gente? 2 dias seguidos. A pessoa não aguenta. Mas aí nós estamos falando de um espírito do missionário. É diferente. A mentalidade dele é diferente. É Madre Teresa de Calcutá, né? Eu sou um lápis na mão de Jesus. O que ele pede eu faço e eu trabalhava o dia inteiro. Bom, estamos terminando mais um programa. Agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho. E no próximo programa a gente continua o raciocínio aqui. Lembrando que nós iniciamos o capítulo 19, O Sopro. Muita paz a todos. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.